Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje, continuando a nossa série de biografias, a gente vai falar um pouco sobre os mitos relacionados ao Albert Einstein. Para falar sobre isso, temos aqui o professor Carlos Alberto dos Santos. Foi professor do Instituto de Física da URGS e atualmente é professor na UNILA, em Foz do Iguaçu. O professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Enzon, da Física da URGS. Então, existem, o Einstein, como era uma personalidade, uma pessoa pública, conhecida em todo o mundo, então, obviamente, se criam mitos em torno de pessoas assim. O Einstein, ele era parado na rua, as pessoas faziam perguntas e, pelas tantas, ele dizia: não, pois é, as pessoas me confundem com o professor Einstein, mas não sou eu. Né? Já um pouco para evitar isso. Dentre os vários mitos, um deles é o de que esses trabalhos importantes que ele fez em 1905, que teria tido a ajuda, ou até a coautoria da primeira esposa, a Mileva Marić. Então, eu queria perguntar para o Carlos Alberto se faz algum sentido porque isso é uma hipótese, acho que não tá documentado em lugar nenhum. Então, no que se baseia a hipótese? Como é que ela se sustenta? Os mitos em torno do Einstein, de plágio, enfim, de participação de outros, de que ele copiou e não mencionou, é muito recorrente na literatura, na história e na imprensa sensacionalista. Essa hipótese de que a Mileva o ajudou a fazer o trabalho, né? A Mileva foi colega do Einstein no curso de graduação na ETH. Né? Ela era 4 anos mais velha do que ele, mas, por exemplo, não quer dizer que isso tem alguma coisa a ver, mas o fato é de que ela não chegou a terminar o curso, não foi aprovada na conclusão do curso. Por que é que então se atribui o fato de que ela teria escrito? Existem nas 52 cartas que foram descobertas na década de 80, do Einstein para Mileva, e 40 e pouco do Einstein para Mileva e 14 da Mileva para o Einstein, as que foram preservadas. E nessas cartas, a maioria das cartas era na época que eles eram estudantes. A Mileva nem sempre estava em Zurique, ela passou um tempo em Heidelberg, enfim, ela estava de férias. Nessas cartas, quando eles estavam afastados, ele escrevia e ele comentava as leituras que ele fazia. Naquela época, ele era o namorado da Mileva. Algumas das cartas ele estava tentando conquistá-la ainda. E ele menciona em algumas cartas, ele sempre fala o nosso trabalho, a gente precisa publicar, quando a gente fizer a nossa teoria. Então, essas declarações levaram vários biógrafos a intuir que a Mileva participava do trabalho. O Abraham Pais, que é um dos principais biógrafos do Einstein, né, justifica o contrário. Diz que aquilo eram declarações de um jovem apaixonado na sua tentativa de conquistar a amada. Depois tem a contraparte também, porque ele deixou o dinheiro do Nobel para ela, né? Então aí não é mais um jovem apaixonado. Não, mas aí eu volto a discutir essa questão. Então, o Einstein falava isso nas cartas, é verdade. Mas acontece que todas as discussões que ele tinha sobre ciência, que eram feitas com 3 colegas que chamavam de Academia Olímpia, que era um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, o Michele Besso, que era muito inteligente, de fato discutiu com muita profundidade os trabalhos do Einstein, o Maurice Solovin, que era um filósofo que circulava em vários cursos, não sabia o que fazia, e tinha um matemático que era o Conrad Habig. Então, com esse, e na época que ele era casado com a Mileva não participava dessas discussões. Isso está registrado historicamente. Então, todo o trabalho... Não era um membro da Academia Olímpia, né? Não era da Academia Olímpia. E ela estava na casa, porque eles faziam umas reuniões na casa de um e de outro. Depois, a Mileva jamais... Não há nenhum registro histórico que a Mileva tenha solicitado para si o reconhecimento da participação nos trabalhos dele. Mas se bem que tem o problema dos filtros dos relatos históricos, né? Os filtros... Sim, essa é a hipótese. Sim, claro que tem, né? Mas, agora, a questão do por que ele deu o dinheiro do Prêmio Nobel para ela. Não é que ele deu o dinheiro do Prêmio Nobel. Da negociação. O casamento dele com a Mileva acabou em 1910. Eles tiveram uma fase muito atribulada, uma briga muito intensa entre os dois. E o Einstein começou a ter uma relação com uma prima dele, que precisava divorciar se a Mileva não queria dar o divórcio. E então, em 1900,
1918, ele convenceu Miller, e foi a juízo, de que quando ganhasse o Nobel, para ela aceitar o divórcio, quando ganhasse o Nobel, ele daria o dinheiro para ela no Nobel. Em 1918, ele ganhou o Nobel em 21, ele sabia que ia ganhar o Nobel. Questão de tempo. É questão de tempo. Então, e ela aceitou. E como o Nobel tu não pode ganhar depois de morto, né? Então, e ela aceitou. Então, quer dizer, não foi uma gratidão dele por uma pretensa... Ele queria se livrar mesmo. Ele queria ganhar o divórcio, exatamente. Então, ele prometeu o dinheiro do coisa. Não deu muita coisa. Naquela época não era como hoje, né? Deu para ela comprar 2 casas. Atualmente é $1,5 milhão de dólares. Teria dado um pouco mais. Mas relacionado a essa questão, né, da coautoria, sempre aparece a questão do plágio, de que Einstein teria se baseado em outros trabalhos. O Einstein, ele era conhecido por não fazer muitas citações nos seus trabalhos. Tem artigos onde não tem. Aliás, é uma prática da nenhuma. época, isso é bom de dizer, né? Sim. E, inclusive, isso foi a base para um livro que o Carlos Alberto escreveu alguns anos atrás, se chama O Plágio de Einstein, que é um livro de ficção. Sim. Né? Então, eu queria que tu comentasse as duas coisas, né? Falasse um pouco do livro, da história do livro, o que é verídico, o que é sem estragar a surpresa de quem vai ler. A gente, no caderno de estudos, a gente costuma botar informações, vai estar essa informação sobre o livro, né? Então, aproveitar na página frontedaciencia.urgs.br, a gente coloca todas essas informações para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, eu queria que o Carlos Alberto nos contasse um pouco, primeiro sobre esse outro mito, né, de que Einstein não teria sido ele o autor da famosa fórmula que iguala a energia com mc², né, mas que teria se baseado em outras obras, e um pouco sobre o livro dele, que é baseado nessa hipótese. As acusações de plágio do Einstein pipocam aí para todo lado. Muitas dessas observações é falta de conhecimento que as pessoas têm do procedimento, do processo da ciência. Né? A ciência ninguém faz absolutamente sozinho nada, né? Agora, então tem pura ignorância de como é que é o procedimento para fazer acusação desse tipo. Às vezes se usa o fato de que o Einstein, nos seus primeiros trabalhos, citava muito pouco, não citava as pessoas, não dava crédito aos trabalhos anteriores. Como disse o Jorge, como observou o Jorge, isso era uma prática da época, mas além disso, talvez fosse um problema do procedimento do Einstein, porque o Einstein não estava na academia, não tinha prática da academia, ele era um jovem. Quando Einstein começou a fazer esses trabalhos, ele tinha 21 anos, ele fez, ao longo de 5 anos, porque também não é assim, em 1905 ele fez tudo. Ele não tinha um orientador, literalmente. Não tinha orientador. Não. Então Portanto, ele não tinha os vícios, os costumes, nem os vícios da academia. Não tinha. O bom e o mal. Mas então ele, se você olha, eu me dei o trabalho, que eu já escrevi sobre a preparação do Einstein para o seu ano miraculoso, né? Então me deu o trabalho de analisar o que ele fez de 1900 a 1990, de 1900 a 1905. Então, esse procedimento que ele não citava, tem que ter um pouco mais de cuidado para falar sobre isso. A grande acusação de plágio é de que a equação E igual a MC2 não teria sido dele, mas teria sido de outros. Esse debate é antigo e agora, recentemente, até teve um retorno. Depois a gente pode comentar sobre isso, mas eu queria falar num fato que deu origem ao livro. Em 1999, no final dos anos 80, um historiador, um matemático de Bolonha, historiador da ciência, descobriu um artigo que tinha sido publicado em 1904 no Instituto de Ciência do Vêneto. É um Instituto de Ciências, da Academia de Ciências do Vêneto. É uma academia absolutamente desconhecida do mundo acadêmico. Mas naquela academia tinha sido publicado, nos anais da academia, um trabalho de um agrônomo, um cientista amador, de Preto, que teria escrito a equação E igual a MC2. Isso é fato. Essa outra prática da época de esses cientistas amadores ficando isso é fato. Eu tenho esse trabalho. Né? Porque eu consegui... Bom, e daí esse historiador, esse matemático historiador, tentou publicar um artigo de história sobre esse fato, e o artigo não foi aceito, e ele escreveu um livro. Eu também tenho um livro em italiano do historiador. O que é que ele descobriu? Descobriu várias coisas, coincidências interessantes. Por exemplo, que o tio do Preto, Olinto de Preto é o nome dele, tio do Olinto de Preto, era colega de trabalho do irmão do Michele Besso. O Michele Besso
era o grande amigo do Einstein. Portanto, as chances de comunicação... portanto, o tio do Olinto de Preto teria contado ao irmão de Michele Besso que tinha um sobrinho fazendo ciência no vento. Esse teria contado a Michele Besso, que teria contado ao Einstein sobre a existência do trabalho. E que o Einstein teria feito o seu trabalho em função disso. E poderia ser um estímulo heurístico.